Lamentações, capítulo 3. Como já fala o próprio nome, né, irmãos? Lamentações. Isso na verdade é uma música, né? É uma música que está chorando a destruição de Jerusalém. Então, por isso que a gente chama Lamentações de Jeremias. Pastor, mas eles são 5 capítulos, é uma música, na verdade, é uma música originalmente, né? E, como eu falei já, então ele estava falando sobre a destruição de Jerusalém. Então, claro, não é, nem tudo aqui para nós é doutrina, na verdade, mas tem bastante aprendizado aqui para nós. E aí no capítulo 3, quem não achou só anota, tá? Versículo 55, ele vai falar assim: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Amém? Isso aqui até eu falava um pouquinho sobre isso no domingo, sobre o perdão, né? Que foi uma palavra muito bonita ali que Deus nos deu, sobre o perdão. Claro, pastor, a pessoa fala, mas o crente ele tem sentimentos. O crente tem sentimentos, mas ele não deve ser dominado pelos sentimentos. Ou é Deus que bota depressão na vida de uma pessoa? O que é a depressão? Ela começa de uma tristeza, que é um sentimento, e vai se aprofundando. Ou é Deus que coloca no coração a raiva, a vontade de assassinar e matar uma pessoa? Não é? Mas como é que começa muitas vezes a usar o assassinato, na verdade, premeditado, digamos assim, com uma raiva muito grande, um sentimento, isso vai se aprofundando até virar o que? Uma atitude. Quantas pessoas às vezes deixam Jesus, né? Principalmente pela vida final. Agora eu arrumei um trabalho, pastor, só que eu não posso mais vir na igreja. Me perdoe falar, mas eu vou falar. Quem te deu esse trabalho foi o capeta, não foi Deus. O homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus não vai te dar uma bênção que te afaste dele. Amém? Não existe isso, simplesmente isso não existe, né? Não, mas aí muitas pessoas se distanciam de Jesus. Porque eu conheci uma pessoa, pastor, aí vai lá, dorme junto, né? Larga Jesus, larga tudo, né? E muitas vezes vai quebrar a cara, porque vai descobrir que não era de Deus. Na verdade, Deus não dá nada que me separe dele. Então você vê que tanto começa a ver aquele sentimento, né, de não ter falta, de precisar. Então o sentimento mas é enganoso. A gente não pode ser esse crentezinho dodóizinho, sentimental. A palavra fala que nós vamos por fé e não por vista. Amém? Então nós temos que entendermos que todo sentimento errado, isso não vem da presença de Deus. É uma corrupção, não é verdade? É uma corrupção, um desvio do sentimento que Deus coloca. Então, a gente é muito sentimentalzinha, né? Acontece uma coisa na vida, já chora, já não busca, já não congrega, já não vem à Santa Ceia, já fica toda Essa pessoa não sabe usar a fé, né? Ou o contrário, né? Desce uma coisa, a pessoa fica de beiço, revoltadinho, e ninguém está bom, ninguém presta. Essa pessoa não tem a fé ainda necessária para vencer. Por quê, pastor? Estava mentindo aqui, e aí ele fala, né? Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Quer dizer, ele estava na cova, né? No mais profundo, não é um lugar bom de se estar. Assim como o José também foi lançado na cova, na verdade, na prisão, amém? Mas o que ele fez lá? O José, e aqui também Lamentações, mas eu invoquei o Senhor. Então eu não tenho que medir Deus pelos meus sentimentos, eu não tenho que medir Deus pela situação que eu estou passando, eu não tenho que medir Deus, né, irmãos, por aquilo que eu estou vendo, na verdade. Eu tenho que medir Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele se revela aqui na palavra dele, amém? Então, mesmo na cova, mesmo numa situação ruim, né, lá o José clamou a Deus, e ele estava cheio de Deus, né? Aqui também a mesma coisa. Se nós vamos aquela tão famosa promessa, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo toda a tua casa.
foi dado quando? Quando Deus fez o terremoto. E onde é que Paulo e Silas estavam? Na cadeia, depois de apanhar um monte, e perto da meia-noite de fazer o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus. Então, os pessoal da Bíblia, eles sabiam diferenciar o que eles passavam daquilo que era estar com Deus. E se Deus não muda, como nós já pregamos semana passada, né? Não tem mudança de variação, por que para nós vai ser diferente? Se para eles o caminho para vencer é a fé, por que para nós vai ser outra coisa? Não é verdade? Se para eles, até na situação difícil, né? Nas circunstâncias, era pela fé na palavra, por que para nós vai ser outra coisa? Por que nós vamos ser mais dodói que eles? Por que nós vamos ser mais frouxo do que eles? Não existe isso. Se o caminho deles era a fé em Deus, para nós qual é o caminho? É a mesma fé em Deus. Então, a Lamentações fala: Senhor, no mais profunda cova, invoquei o Senhor. Quer dizer, né? Eu chamei o Senhor, eu clamei o teu nome, né? Quer dizer, eu comecei a te buscar. Não era porque eu estava ali, né, no problema, não, mas eu invoquei o Senhor. E aí o 56 fala assim: ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Claro, né, moço, como eu falava, ele até estava debaixo da lei, ele não tem os mesmos princípios da oração que hoje, né? Por isso que a gente não pode olhar para as orações do Antigo Testamento e querer aplicar a nós todas. Não, amém? Eles não tinham autoridade no nome de Jesus, eles não tinham batismo no Espírito Santo, né? Que fala junto com nós até em língua estranha, amém? Eles não tinham o que nós hoje estamos bem melhor do que eles. Eu já pregava uma sexta-feira sobre isso, mas o princípio, né, de Deus ouvir a oração: Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu clamor. Quer dizer, né? Se Deus vai ouvir o meu clamor, é porque eu estou fazendo. Né? Se Deus tem que ouvir a minha súplica, é porque eu estou fazendo. Então, Senhor, eu estou suplicando, eu estou clamando. Quer dizer, né? A minha parte eu estou fazendo. Na verdade, eu estou buscando, eu estou falando com o Senhor. Então, escuta, né, a minha oração. Amém? E como numa sexta-feira, a outra sexta-feira, né, eu pregava sobre isso, lá no Salmo 30, se não me engano, né, que também é parecido um pouco com essa palavra, mas não é igual. Então, quer dizer, é a oração. Nada vai na nossa vida se Deus ele não nos ouvir, não é verdade? Mas tem vários tipos de oração, que eu falava naquela sexta-feira. Né? Ah, pastor, mas não é oração. E o pessoal fala assim: vamos fazer oração da fé. Ah, mas tem oração da dúvida? Todas têm que ser com fé. Né? Todas têm que ser com fé. Amém? Não, vamos fazer oração forte. A oração forte é aquela que eu grito mais. Uns até pegam o microfone aqui, no módulo, né? Detonam o microfone. E faz assim, como se engrossar muito a voz. Como se botaria o fundo do tubarão, do ramo. Como se falar, sabe? Cria todo um teatro para no final dizer em nome de Jesus. Aí o capítulo vai ser o quê? Pelo teatro, pelo fundo, por pegar aqui e estourar os módulos do microfone, berrar nos ouvidos, ou vai ser pelo nome de Jesus? Pois é, né, mas então a pessoa faz um teatro todo. É teatro, aquilo é um teatro. É isso que é. Seja quem for. Né? E quando é o nome de Jesus que vai fazer o quê? A obra de Deus nos ouvir. Amém? Então toda oração é com fé. Ah, vamos fazer oração da fé, mas tem oração da dúvida, por acaso? Toda oração é com fé. Né? Mas ela vai mudar. Eu sempre falamos, é igual a bola, não é verdade? Bola é bola, pastor. Depende, né? Tem a bola de boliche, que é para jogar boliche. Não é a mesma bola que você vai jogar futebol. Né? Tem a bola de ping-pong, que já é completamente diferente. Então, de acordo com a bola, é o esporte. Cada esporte vai ter o que? As suas próprias regras. Amém? Não, mas é tudo bola. Então vai lá jogar futebol com a bola de boliche, né? Quem é que quebra o dedo primeiro? Né?
é tudo bola, então vai lá jogar basquete com a bola de ping-pong. Não tem, na verdade, mas tem vários tipos de bola, porque tem vários tipos de esporte. Né? Cada um vai ter a sua regra, vai dar confusão se você tentar usar ali as regras, né, de um esporte no outro. E não tem como, vai dar confusão. A oração é a mesma coisa, já preguei isso aqui, inclusive, está gravada a mensagem, né? Lá do Salmo 30 que eu pregava. Tem a oração da intercessão, né? Que é quando eu estou intercedendo ou, né, por mim mesmo, ou em favor de alguém, mas não tem só esse tipo de oração. Tem a oração da determinação, né? Que nós estamos determinando que o mal saia em nome de Jesus, né? Não estou mandando Deus, estou mandando o diabo. Tem oração, enfim, não, depende da situação. Então, quer dizer, é a necessidade de Deus ouvir. Então, por isso ele fala, Senhor, ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Não é verdade? Mas, como eu falei, se ele nos ensinar a orar, já está o quê? Já parte dele o desejo o quê? De nos ouvir. Não é verdade? Se ele nos manda orar, ele fala da oração, então ele já está nele o desejo de nos ouvir. Amém? Não é verdade? Agora, o Davi dizia, o Jeremias falava, né? Ouve a minha voz. Isso não vai ouvir vazio, não vai estar silêncio, o Senhor vai ouvir. Quer dizer, Deus, eu estou orando. Amém? Eu estou orando. O Senhor só vai fazer a obra a partir da minha oração. Por isso que eu digo às vezes, né, a gente orar, vamos orar, aí tu chega a ficar até com dor de garganta no final do dia, de usar a voz, de falar, de pregar, né? E aí tu vê gente na oração família assim. Aí é como se o pastor tivesse a obrigação de orar pelo meu filho. É como se o pastor tivesse a obrigação de orar pela minha esposa, para o homem, né? Orar pelo esposo, para a mulher, né? Porque a pessoa está assim. Não, tu não sabe pedir pela tua família, tu não sabe falar dos problemas, tu não sabe falar o nome deles em oração e pedir para Deus abençoar. Aí a pessoa fica assim. E aí acaba o culto muitas vezes, depois de toda a oração, ele chega a estar com dor de cabeça no final do dia, tanto orar, né? Aí, pastor, o senhor faz uma oração aqui, mas o que foi feito em cima do altar? Eu estou brincando aqui por acaso? Eu estou falando sério quando eu estou orando pela tua família, né? Aí você tem que, meu irmão, tu não orou com fé na hora da oração? Orei, mas eu quero mais uma. Então, se for orado com fé, para que orar de novo, não é verdade? Não que a gente não vá orar algumas vezes, né? É necessário uma oração, digamos, especial para aquele setor, mas também toda hora, né? Ou senão a pessoa fica com a foto da família. Aí, vamos buscar o Espírito Santo, a pessoa com a foto lá. Pô, deu para se tocar que não é para isso nessa hora? Vamos orar a oferta. Aí a pessoa diz, não dá oferta, não se dizimista ofertando, aí fica com a foto lá. Deu para se tocar que não é para fazer isso? Né? Dizer, a pessoa do final do culto, às vezes nem a palavra não acompanha. Fica ali folhando algo de fora, olhando para a pessoa com aquela cara, sabe? Oh! E aí depois não vê por que Deus não faz a obra. Porque ela, como se o pastor ou o obreiro tivesse obrigação de orar pela minha família. Irmão, a família é tua. Eu estou com o salmista na cabeça. O Jeremias falava, Senhor, escuta a minha oração. Por quê? É porque eu estou orando. Quando o senhor, né, vamos fazer entre aspas, né, for na sala de audiência, o senhor vai ter uma petição, o senhor vai ter alguém falando, o senhor vai ter uma requisição, amém? Aí Deus chega lá na sala da audiência, né, tudo vazio. Não está pedindo nada, não está precisando de nada. Não, Deus, ouve a minha oração. Eu estou fazendo ela. Da minha boca, do meu coração, está saindo pedido. Eu estou orando. Senhor, então ouve a minha oração. Eu posso falar para o Senhor me ouvir, por quê? Porque eu estou orando. Então, é isso que é necessário, amém? Por na hora da... Vamos orar, irmão. Fecha os olhos, irmão. Vai orar a Deus em nome de Jesus. Não é como se o pastor tem a obrigação de orar pela minha casa, de se preocupar pela minha família, de chorar pelas almas da minha família. É a tua família, irmão.
vou dar conta dos teus filhos, e nem você das minhas, ou dos meus, né? Não sei se Deus vai me dar mais, né? É você que vai dar, amém? Ah, não, lá no dia do juízo o meu filho se perdeu porque o pastor não orava por ele. Deus fala assim, mas o filho é teu, é do pastor. Aí Deus vai mostrar um filme lá, né? Ah, tu viu, tu não orava, né? Tu ia lá, tu ficava de olho aberto, não te preocupava. Deus fala assim, tu não aprendeu a não transferir para os outros a tua responsabilidade? Não, Deus, eu vou orar, amém? Por isso que a gente fala aqui com vocês, né? Irmãos, nós vamos orar juntos, amém? Domingo principalmente, né? A gente fala assim, irmãos, nós vamos buscar juntos. O culto não é que você vem aí no culto, fica aí. Enquanto o pastor aqui se arrebenta adorando a Deus. Não é verdade? Ou não é você ficar ali ouvindo o irmão cantar, né? Enquanto os irmãos do louvor cantam, Deus, irmão, você não vê a minha apresentação. Não é um cinema onde você senta aqui para ver um filme, depois acaba e vai embora. Não, é um culto, amém? Por isso que o pastor fala, né? Irmãos, vamos orar juntos, amém? Vamos cantar juntos. Claro, talvez a pessoa às vezes não saiba a letra do louvor, né? Mas a pessoa fica ali em espírito, né? Fica ali em espírito, meditando na letra, amém? Fica ali meditando naquela canção, depois aprende o louvor, né? E aí se envolve com Jesus, adora a Deus, amém? A pessoa quer chegar no final do culto e falar, será que Deus ficou feliz com a minha presença aqui? Porque é para isso que eu vim, amém? Então, eu só posso falar para Deus ouvir minha oração se eu estou orando. Se eu não dou, né, entre aspas, o material para Deus, a requisição para Deus, eu falo assim, não tem nada, está tudo vazio? Não, Deus. Se eu posso falar, ouve, é porque eu estou orando, né? Talvez eu tenha que aprender a orar cada vez melhor, mas uma coisa eu sei, eu estou orando, amém? Então é necessário isso aqui em nome de Jesus, né? E entendendo isso aqui. E aí, pastor, ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. E aí o Senhor Ezequiel fala assim, tu te aproximaste no dia que te invoquei e disseste, não temas. Glória a Deus, né? Não tenha medo, amém? Então ele se aproximou, por isso que eu falei, né? Por que a oração? Porque a oração partiu do próprio Deus. Então, se Deus nos manda orar, porque já está no coração dele a vontade de responder, amém? Na verdade, de ouvir. Mas ali fala que ele se aproximou, né? Qual um dos nomes, né? Quando eu digo nome, eu não digo nome próprio, né? Mas qual é um dos títulos do Senhor Jesus, que estava lá em Isaías, e depois, obviamente, né? Também no Novo Testamento, quando ele veio, foi chamado, né? Emanuel, que traduzido o quê? Deus conosco, amém? Ah, Deus é sobre tudo, glória a Deus, é bom isso. Mas agora, se Deus está comigo, ou seja, é Jesus comigo, né? Deus conosco. E aí depois, na hora lá em João 16, ele faz a promessa, né? De que ele iria, mas que ele não deixaria nós órfãos, ele mandaria o Espírito Santo para o quê? Para que sejais convosco para sempre, amém? Então quer dizer, a promessa do Pai, do Filho e do Espírito, o quê? Não só conosco, mas junto com nós, né? Sobretudo, mas também o quê? Dentro de nós. Na verdade, quem não tem Deus dentro aqui no céu, aqui na terra, não vai morar com Deus no céu, porque a salvação é aonde, pastor? É a presença de Deus, é o novo nascimento que no nosso interior. Quem não tem Jesus aqui na terra dentro, não vai morar no céu com ele, né? Então, já está como eu falava, né? A Bíblia, né? Mas, falando a Bíblia, é a vontade dele de querer estar o quê? Próximo. Então, volta a falar, isso é no Antigo Testamento. Hoje nós não temos que ficar, né? Fica lá, vamos buscar Deus. Aí eu tenho que ficar me arrebentando, jejuando muito.
acordando muito cedo de madrugada, pedindo, quase como, sabe, um incômodo para Deus lá no céu olhar e falar: e lembrei que o Moisés existe. Meu Deus, onde é que está isso no Novo Testamento, meu Deus do céu? É que às vezes eu fico lá olhando o Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento, irmãos, Deus estava com as pessoas na obediência, né? Mas Deus não estava o quê? Dentro das pessoas. Volta a falar, eles não tinham o nome de Jesus. O véu não estava rasgado ainda. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, o batismo do Espírito Santo. Eles não tinham nada que nós temos agora. A gente não tem que olhar para eles e achar eles maior. Na verdade, eles estão menor do que nós. Porque hoje nós estamos o quê? Numa posição da graça muito melhor, né? Então, eu vou orar a Deus, eu vou conversar com ele, não vou ficar muito me arrebentando. O senhor vai olhar para minha cara, eu estou 48 horas aqui de jejum. Deus fala: agora eu vou olhar para a tua cara. Misericórdia, irmão, onde é que está isso na Bíblia? Claro, talvez eu por estar atarefado, me preocupando com um monte de coisa, aí ao jejuar eu paro, né? Aí eu vou me dedicar mais a Deus, e isso vai fazer, né, irmãos, eu me aproximar dele, amém? Né? Mas porque eu estava o quê? Distraído, né? Estava distraído, estava com outras coisas, estava com outras preocupações, e aí eu paro e eu vou buscar a Deus, não é verdade? Então é muito importante essa companhia. Então o Senhor se aproximou e o Senhor falou o quê? Não temas, amém? Então quer dizer, ele falou, né? Essa palavra, ou seja, não tema, ou seja, não tenha medo. Então esse encorajamento, né? Essa vitória sobre o medo, já até que aprendi sobre isso algumas vezes, né? Não vem da minha capacidade, mas vem o quê? De eu acreditar na palavra dele, de Deus, né? Vem de eu acreditar na palavra de Deus. Então, Senhor, é do Senhor que eu tiro força, não é verdade? É do Senhor, é do acreditar que eu tiro essa capacidade, não é verdade? Então é muito por isso que eu falava no começo, não. Hoje as pessoas são muito dói, né? Você quase falar assim, irmão, tem que vencer a emoção. Às vezes, irmãos, é quase ofensa. Mas eu também sou carne, tá? Mas Deus mandou você andar na carne ou andar no Espírito? A Bíblia que eu leio mandou andar no Espírito. E diz que de maneira nenhuma eu satisfarei as concupiscências da carne. Gálatas capítulo 5, está lá. Há milhares de anos, inclusive, está lá. Então hoje eu vou me contaminar pela modernidade, moço. Não tem modernidade. Se Deus era ontem, hoje, Ele será para sempre o mesmo. Se era assim que os crentes do passado venciam pela fé, por que mudou hoje? Não é verdade? Então eu tenho que aprender isso, a confiar na palavra que sai aqui da boca de Deus. E se Ele me falou uma vez e não falou mais nada, tá? Eu te pergunto, Ele mudou de ideia por acaso? Não, então se ele falou não temas há 20 anos atrás, ele mudou de opinião por acaso? Então eu não preciso de mais palavras mandando eu não ter medo. Eu preciso crer que ele falou a verdade e não mudou. Deus, há 20 anos atrás ele falou para mim não ter medo. Hoje, depois de 20 anos, eu não preciso de uma nova palavra. O Senhor já me deu. Agora, quando vier situações que querem me colocar o medo, o que eu vou dizer? Senhor, eu já tenho a tua palavra. O Senhor já me disse, não temas. O medo está tentando me apavorar, me incomodar, tirar a minha paz. Mas o Senhor já me disse que eu não precisava ter medo. É simples assim. É simples assim. É você olhar para a Bíblia e falar, Deus falou, então é verdade. Pronto. Não, eu preciso de uma nova palavra. Eu não preciso de uma nova palavra, Deus já me deu. Não temas. Digamos, né? Passou 50 anos depois que ele me deu aquela palavra, né? Aí o medo está lá, Deus dá uma palavra. Assim, não precisa dar uma palavra, ele já me deu há 50 anos atrás. Não temas. Então eu vou falar, Senhor, o Senhor já me deu essa, exemplo, estou dando um exemplo, tá?
há 50 anos atrás o Senhor já me deu essa palavra, né? Hoje, por exemplo, 50 anos depois, o medo está entrando no meu coração, mas eu não preciso deixar o medo entrar no meu coração. O Senhor já me disse, não temas. Pode ser que ele aumente, que ele dê palavras, no caso, no sentido de dar mais, né? Ou complementar. Mas se ele falou uma vez, não, se Deus falasse contigo só uma vez na tua vida, já bastava. Não vai ter mudança depois de 35, 80 anos. Deus falou para falar. Então, é a confiança na palavra dele. Amém? É ali que eu tiro alimento. Né? É ali que eu tiro essa confiança de que o que ele falou, ele não vai mudar o quê? De ideia. Ah, não, é que hoje os problemas são diferentes. Deus não mudou a palavra dele. A palavra dele é o que é. Amém? Né? Então, eu tenho que começar a crer nessa palavra, né? Então, muito linda essa palavra aqui. Aí nós vamos lá. Deixa eu ver se vai dar tempo. Se não der tempo, eu continuo semana que vem. No Salmo 29. Por isso que eu falei, irmãos, às vezes o pastor tem que parar e começar a pregar de novo para o povo que a Bíblia é a palavra de Deus, porque o resto do povo esquece. Salmo 29. E às vezes parece que quando você é incisivo em dizer que a palavra não muda, parece que você é até um mal para a pessoa. Eu não preciso, irmãos, depois de mais de 20 anos, perguntar se eu tenho um chamado de Deus. O dia que ele me deu a palavra confirmando o meu chamado, me basta. Deu para a bola. Eu não preciso de uma nova palavra. Já falou e deu. Ele não mudou de opinião. Pode ser que eu mude de opinião em obedecer ou não me chamar. Mas o problema é meu. Agora o que ele falou está falado. Deu. Né? Agora eu estou aqui há 20 e poucos anos já de pastor. É de ministério, né? Pastor fez 18, mas de ministério é mais de 20. Deus, o Senhor tem um chamado para a minha vida, mas eu brinquei contigo lá no começo quando eu te dei a palavra? Não, então eu tenho que voltar. Amém? Eu sei até o versículo, né? Lá naquele versículo, falar obrigado, Jesus. Digamos, né? 30 anos, não faz 30 anos, né? 30 anos. O Senhor não vai depois de falar assim, e Moisés, que foi? Sabe uma coisa? Eu mudei de ideia. Eu tinha te chamado para ser pastor, mas eu mudei de ideia. Vai tomar banho. Pode ser que eu mude a minha ideia de obedecer ou não o chamado, mas eu que vou me lascar. Agora Deus não mudou. Se ele falou, está o quê? Falado. Mas eu estou num momento muito bom no ministério e não tenho mais chamado. Ele já deu. Não, mas eu estou num momento, tomara que não, né? Mas eu estou num momento muito difícil no ministério. Eu não tenho menos chamado. Não é determinado se estou tendo sucesso ou aparentemente tendo fracasso. Se ele falou, está falado. Pronto. Volto a falar. Pode ser que ele dê outras palavras, irmãos, para ir guardando na bagagem, né? Sobre isso. Mas eu vou falar, ainda que ele fale uma vez só, deu, irmão. Deu, ele não muda. Então, é essa, como eu falo, né? Essa simplicidade com a Bíblia que nós precisamos ter. Não precisa chegar aqui, um grande homem de Deus, Moisés, Deus te chamou para ser pastor. Fala assim, conta outra coisa que eu não sei, cara. Essa eu já sei. Tem uma novidade? Não? Que Deus me revelou. Ele não pode revelar outra coisa, porque isso eu já sei. Tem tanta coisa que eu quero que ele me revele, não tem outra coisa? Para, irmão, não precisa disso. Né? Então, porque olha só, Salmo 29, versículo 1. Se eu não conseguir terminar hoje, eu continuo semana que vem, tá bom? E aí fala assim, Salmo 29, versículo 1, fala assim, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Amém? Só que, irmãos, a glória e a força são dele, você dando ou não. Ele é o que ele é. Amém? Mas quando a palavra fala, dai a glória, dai a força, ou seja, você reconheceu isso, e você fala, a glória, a honra, a força a Deus. Né? Você está reconhecendo, amém? Você está reconhecendo o que ele já é.
Tanto que lá, como eu já falei em Apocalipse, depois que tudo acabar, vai ter louvores, né? Vamos louvando a Deus, amém? Mas não para fazer ele ser, ele é. Agora o louvor está o quê? É o meu reconhecimento de entender aquilo que ele é. Tá? Então, dai ao Senhor. E aí vai falando assim, no versículo 2: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Né? Então, de novo, né? Dai ao Senhor agora. Ele já tem agora. Eu é que estou reconhecendo. E adorai o Senhor na beleza da sua santidade. É na beleza da sua santidade. Ah, pastor, mas Deus mandou largar uma coisa que é boa. Se fosse boa, Deus não mandava largar. Mas às vezes no meu entendimento era bom. Mas a palavra fala o quê? A beleza da sua santidade. Então quer dizer, sei lá, às vezes a pessoa, né, era aí o Dom Juan. Parece que ele vai ter prejuízo de deixar ter a mulher que ele quiser. Eu não sei, né? Você para na calçada e passa ali na calçada lá. Pastor, todo mundo passa por ali. Pois é, né? Aí o homem já passou por um monte de mulher. Não deve valer muita coisa, né? Todo mundo passa, né? Não, agora ele vai ter que ser homem de uma mulher só. Parece que ele perdeu, né? Em vez de ter uma por mês, ele vai ter uma para a vida toda, que vai envelhecendo, como se ele não envelhecesse também, né? Mas que vai envelhecendo, não é verdade? Que às vezes vai ter dias difíceis e não dá para largar embora, vai ter que aguentar, né? Quer dizer, parece que ele perdeu. Mas quem é que está na beleza da santidade? Não é o que tem um monte de namorada, é aquele que tem uma só para a vida toda. Amém? Nas horas boas, que sejam mais, né? Mas também o que? Nas horas difíceis. Amém? Né? Então é a beleza, assim, como eu falava, né? Às vezes a pessoa está lá, dá nó até em pingo d'água. E aí, agora ela vai se converteu, ela vai trabalhar aquele trabalho porque ela não vai ter o rendimento que ela tinha antes. Parece que ela está no prejuízo. Ficou até mais pobre. Não, mas quem disse que ela era rica enganando os outros, não é verdade? Agora que ela é rica, porque do suor do rosto dela, ela come o pão dela. E se o diabo usava ela para enriquecer, Deus não pode usar também? Claro. Só que a riqueza que Deus dá o quê? É dele, é na beleza da sua santidade. Ah, mas aí antes eu ganhava lá, né? Por engano, ganhava 10 mil. Agora na honestidade eu ganho 2 mil. Não interessa, era 8 mil que não me pertenciam. E ainda me mandar para o inferno. Porque é a beleza da sua santidade. Quando eu aprendo a entender, irmãos, que há beleza na santidade, eu sei, vale a pena ser santo. Amém? Na alegria ver. Ah, pastor, você crente, aí eu não posso beber mais. Mas quem falou que beber é uma coisa boa? Não é verdade? Não é. É fazer mal para o teu corpo, faz tanto, né? Não é. Parece que a pessoa vai ter um prejuízo. Não é verdade? Mas na verdade ela está na beleza da santidade. Não. Né? Agora eu vou cuidar do meu corpo, vou ter sabedoria, meu corpo agora é para a glória de Deus. Muitas vezes as pessoas não se dobram para Jesus, né? Porque a palavra começa a falar muita coisa que a pessoa tem que deixar. Mas volta a falar, quando a pessoa entende, né? Na beleza da santidade, que é bom, a pessoa vai falar, puxa, isso que eu renuncio na verdade não é uma coisa boa. Hein? E aí, pastor, vamos lá? Estou dando correr aqui para nós não atrasar. Então, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Aí o 3 fala assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Então aqui falamos que Deus, a voz dele ouve-se e ele está sobre as muitas águas. Eu comparava, né? Inclusive lá com o Lamentações, até lá nos versículos anteriores fala, né? Que as muitas águas passaram sobre, enfim.
Mas, quer dizer, ele está o quê? Sobre. Aí eu sempre, quando eu estou pregando essa palavra, eu me coloco no entendimento, né? O diabo não consegue fazer uma tempestade que cale a voz de Deus. Passou, mas está um vento muito forte. Passou, mas está um trovão, está um relâmpago. Tem estrondos muito altos, pastor. Mas ele não consegue o quê? Calar a voz de Deus. Não estava na tempestade, quando o Jesus caminhava sobre a tempestade. E aí o Pedro falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas. Jesus falou o quê? Vem. Então ele ouviu Jesus o quê? No meio da tempestade. E ele não estava perto, porque se ele estivesse perto, eles conheceriam. Ele estava longe, por isso que ele está confundido com o fantasma, verdade? Então ele não estava perto do barco. Mas no meio daquela água toda, daquele temporal, a voz dele foi ouvida. Vem. Amém? E aí começou a andar sobre a água. Ah, passou, mas Pedro afundou. Fala mal o Pedro de que tu não afundar. Fala no cocão, atravessa o cocão lá caminhando. Atravessou? Não passou. Então para de falar mal do Pedro. Tu não deu nenhum passo sobre as águas para falar mal dele. Atravessa o cocão caminhando e depois tu vem falar do Pedro. Eu também nunca fiz isso. Pedro afundou, mas ele afundou o que, irmãos? Depois de caminhar muito sobre as águas. Até Jesus falar: diz, homem de pequena fé. Por quê? O quê? Duvidade. Então, a pequena fé de Pedro fez ele caminhar sobre a água. Mas uma fé muito grande. Eu, pastor, eu tenho toda a fé do mundo. Então atravessa o cocão caminhando lá, porque o homem de pequena fé caminhou sobre as águas. O que é para te atravessar o cocão? Deu muita fé. Então vai atravessar lá o cocão. Não, a fé dele era pequena. Mas ele falou o quê? Não que ele, com uma fé pequena ele não andou, ele andou sobre as águas. Então não foi o tamanho da fé dele, mas foi o quê? A dúvida. Né? Então a dúvida foi maior, digamos assim. Amém? Mas Jesus não deixou ele se afogar, né? Aprende uma lição. Não, ele andou. Amém? Então quer dizer, é isso aí. A voz do Senhor ouve-se. Né? Ah, pastor, mas eu estou com um problema muito grande. Mas é aquela velha frase que chega a ser até um clichê, mas Deus é maior. Né? E aí, pastor, vamos lá? Versículo. Claro, eu estou correndo um pouquinho, tá? Mas o versículo 4 fala assim: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Né? Então, está dando a glória, né? A majestade. Como eu falei, ela é. Não é que ele tem porque eu estou dando glória. Eu estou reconhecendo aquilo que ele já tem. Amém? Né? Então, eu vou crescer o meu entendimento, eu vou crescer o meu conhecimento, eu vou crescendo a minha intimidade com ele. Ele é o que ele é. Já falei aqui para você, né? Igual lá fazer no mar lá, né? Se eu vou pegar um copo d'água, o mar é muito grande, mas quanto de água eu tenho? Um copo. Então não é o tamanho do mar, é o quanto eu recebo do mar. Aí eu vou lá e pego um balde, quanto eu tenho? Um balde. Mas tem muito mais água no mar, né? No oceano, tá vendo? É claro, Deus é infinito, né? Mas estou só comparando. Aí se eu for lá em um caminhão-pipa, o mar continua a mesma coisa. O que mudou foi a capacidade de eu receber. Sei lá, quanto tem um caminhão-pipa? Vamos dizer que tenha 2 mil litros. Bom, talvez tenha até mais, né? Mas vamos dizer que tenha 2 mil litros. Agora eu vou lá, sei lá, né? Encho uns 10 caminhão-pipa, né? Exemplo, né? Sei lá, aí aumentou. Você vai tirar, não vai esgotar nunca, não é verdade? Né? Mas a minha capacidade, vamos dizer, o recebimento daquela água, que claro, não vou beber água do mar, né? Mas, eu dou só exemplo, o que aumentou. Então é isso, né, amor? Não é Deus que aumenta, sou eu que aumento o recebimento dele na palavra, no entendimento. Você pode ver, você dá para uma pessoa pregar um texto, ela prega, tá? Você dá o mesmo texto, nossa. Ah, por quê? Se o mar é o mesmo, é porque a capacidade de receber de uma é maior do que a outra. Se eu tenho capacidade de dar água para uma pessoa, eu vou matar a sede de uma pessoa. Agora, se a minha capacidade aumentou e eu posso dar de beber para 25, é para 25 que eu vou ter. Deus é o mesmo,
Mas a forma de buscar, por isso que eu falei, é individual. Uns buscam mais, por isso que tem mais para dar. Outros são, água com açúcar, deixa assim, empurra para a barriga, por isso que tem menos para dar. Porque para todos é o mesmo Deus, não é verdade? Deus não vai chegar na tua vida menor do que ele é na vida de Paulo. Ele é Deus. Mas a capacidade de Paulo receber era muito maior do que a minha e tua. Mas digamos, se nós aumentar a nossa capacidade, Deus é o mesmo, entendeu? Nunca mais esqueça isso. É eu que aumento o meu entendimento, a minha sabedoria. Deus, ele é mesmo, né? Não é um Deus pequeno para um e grande para outro. Ele é o mesmo. Só que a forma de receber, a capacidade de receber, e aí que eu digo, moça, aí é particular, irmão. Deus, é buscar crescer, é buscar viver para a glória de Deus, é buscar se consagrar os dons, como pregava semana passada, né? Para que Ele venha a ser glorificado aqui através de você dá o texto para um. Amém. Você dá o mesmo texto para outro. Nossa! Mas qual é a diferença se a Bíblia é a mesma, o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo? Cadê a diferença, pastor? O que busca não é o mesmo. Então ele busca menos, ele vai ter menos para dar. O outro que busca mais, vai ter mais. Simples assim. Não é segredo. Só que isso que eu falo, moça. Só que às vezes o ser usado por Deus é público. Mas agora o buscar, o se preparar, o ensaiar, às vezes é só Deus que está vendo. Só que na verdade o público, na verdade o quê? É o resultado do particular. Isso que eu vi, não, um crente tonto que não vai para frente, é porque no particular dele não busca. Aí chega na hora do vamos ver, meu Deus, é isso que tem para oferecer? Barbaridade. Aí tu fala, tu ensina, tu dá palavra, tu manda audiolivro, tu prega, e a pessoa não busca. E sempre está lenda. Aí outro recebe a mesma coisa, abre o coração, busca, anota a pregação, busca Deus em casa, tem uma vida com Deus. Mas onde é que está a diferença? Se Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, a busca não é a mesma. Então é isso, não é segredo, Então, porque ali fala, porque a voz ele é cheia de majestade, e ali fala, a voz do Senhor é poderosa e é cheia de majestade. Não tem um Deus grande para um e maior para outro, ou menor para um e médio para outro. Deus é Deus, só que a busca não é. Deus ama todos, mas nem todos amam a Deus na mesma medida. Por isso que eu incentivo você, tenha uma vida com Deus. O que você é no público é só reflexo do que você é no particular. Não tem outra coisa. É simples assim. É uma vida com Deus. Pronto. Aí para terminar, vamos lá para João capítulo 1. João capítulo 1. Por isso que tem aquele irmãozinho que está 30 anos na igreja e não vai para frente. E tem aquele que deslancha. Por quê, irmãos? É a busca, irmão. Recebe a mesma palavra, vem no mesmo culto, recebe a mesma oração, é o mesmo pastor. É que um não busca. Como falei, tem gente que pega a Bíblia uma vez na semana, tem gente que nem lê a Bíblia, Só o que a pessoa lê a Bíblia é o que o pastor prega na igreja. Sorte de tudo que tem um pastor que prega a Bíblia, Mas mesmo assim não precisa pregar toda a Bíblia num culto só. Mas é a busca, amém? É a busca. É a busca. Não adianta, irmãos, o que a pessoa é no público é simplesmente o reflexo do que ela no particular. Não há como escapar disso. João capítulo 1, nós vamos ler aqui. Por isso que eu falo, quando tem um crente assim que não vai para você, não, vai buscar mais de Deus em casa, não. Paciência tem limite, a de Deus não tem, mas do homem tem. Então, e outro vai lá e cresce. Glória a Deus, amém? Aquele irmãozinho mudou, aquela irmãzinha está uma bênção, amém? Porque esse é o mesmo Deus. E a palavra fala que, inclusive, ele não faz nem exceção de pessoas, mas a palavra fala que ele faz de fé,
Então tem que ter fé. João 1, talvez você conheça versículos que eu mais cito aqui. João capítulo 1, versículo 14, fala assim, ó, e o verbo, ou seja, a palavra, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se eu pudesse pegar a palavra e transformar uma pessoa, não precisa, já aconteceu isso, é Jesus. Jesus é a palavra e habitou entre nós. O que o João falou? E vimos a sua glória. A voz do Senhor não tem glória? Você acabou de ler no Salmo 29. Ele habitou entre nós. Não acabou de ler lá em Lamentações que ele se aproxima? Olha, Jesus é a palavra de Deus. E aí? Como a glória do unigênito do Pai. Ele não é criado, ele vem de Deus, ele é Deus, cheio de graça e de verdade. O que a palavra de Deus é, Jesus é. E o que Jesus é, a palavra de Deus é. E o que Jesus fez, falou e ensinou, é o que a palavra de Deus faz, fala e ensina. E ele fala assim, eu tinha prazer de habitar no meio deles, quer dizer, perdoando, curando, libertando, ensinando. Ele não ficava só dando doutrina, lista 1, lista 2. Não, ele convivia, e recebia, na verdade? Quer dizer, claro, alguns fechavam o coração, Mas de novo, a gente vê que às vezes tinha lugar que Jesus ia e não conseguia fazer muitos milagres. Aí de novo, por que esse era o mesmo Jesus? É que o coração do povo estava o quê? Fechado. Ali em outro lugar ele fazia grandes obras. Por quê? É porque o coração do povo estava o quê? Aberto. Está na Bíblia, está cheio de exemplo disso aí. Amém? Os apedrejavam ele, chamavam de demônio, porque o coração estava fechado. Outros abriram o coração, não é verdade? E recebeu a transformação de vida. Por quê? Porque o coração foi o quê? Foi aberto. Mas era o mesmo Jesus. E o João diz, e nós vimos a glória dele, como a glória do unigênito do Pai. E olha, ele estava cheio de graça e verdade. Amém? Então é muito bonita essa palavra, Jesus é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus que se fez carne, habitou entre nós, mas também ele ainda continua sendo o que ele é, a palavra de Deus eterna. Amém? Então eu vou parar aqui. Deus abençoe você de casa.